Sejam bem-vindos na Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor a todos. A nossa lição de hoje de História de Israel é a lição 16. O texto básico é 1 Reis, capítulo 15, versículo 8 a 16 e versículo 28. Nós vimos nas aulas passadas que Israel teve uma divisão, veio o reino do norte e o reino de Judá, dividiu em duas. E nós vimos a história de Jeroboão, que foi um rei mau, e aprendemos muito com as histórias desses reis que sucederam. O declínio de Israel começa com Jeroboão. Aqui enumera-se 6 reis, que nós vamos estudar hoje. E todos eles foram maus. Foram 85 anos dos reinos divididos de Israel e de Judá. Durante esse período, apenas 5 reis reinaram em Judá, enquanto 8 reis reinaram em Israel. Vocês já imaginaram um período de 85 anos, sendo que 6 reis desses reis foram maus? A maldição que eles trouxeram para aquele povo, o que aqueles líderes, que aquelas autoridades trouxeram para aquela região, para aquele povo, foi uma história assim, nós aprendemos com os erros deles, certo? E agora nós vamos ver um pouquinho de cada rei, que a gente seguindo aí em 1 Reis, vocês vão ouvir os nomes deles e algumas coisas que eles fizeram, mas muito pouco, porque é dado mais ênfase para Acabe. Acabe tem 2 capítulos a respeito dele. E vocês vão ver a história de Acabe na aula que vem. Mas vocês vão ver um pouquinho dos reis aí de Israel. Quem pode ler a introdução para mim? Lucas. Quando Israel foi dividido em 2 reis, Israel, o reino do norte, composto de 10 tribos, e Judá, que incluía a tribo de Judá, e elementos de Simeão e de Benjamim. Deus não deixou de mandar seus servos, os profetas, para orientar e advertir. Alguns dos maiores profetas da nação atuaram em Israel, o reino do norte. Perceberam que Deus tem cuidado o tempo todo do seu povo? Quando as coisas iam mal, ele levantava profetas para avisar. Se vocês não consertarem os seus caminhos, virá o juízo. E, de fato, o juízo vinha. Eu não sei se aqueles reis duvidavam da palavra do profeta ou se queriam continuar andando no mau caminho por si próprios. Mas que o juízo vinha. Então, nós vamos ver aqui, o que nós vamos aprender com hoje. A sucessão, como se deu o reino do norte. O alvo da lição: você será capaz de compreender como a palavra de Deus sempre se cumpre, mesmo no meio de tempos difíceis, de pessoas infiéis. Deve sensibilizar-se para ouvir a voz de Deus em todas as circunstâncias da vida. Conscientizar-se de que o povo de Deus deve viver em união. E agir, viver plenamente a vida cristã, aproveitando as oportunidades para testemunhar a fé, cumprir os mandamentos e pregar a palavra independente das circunstâncias. Aqui eu pus um mapa de como foi dividido o reino, Jeroboão e Roboão. Perceberam que o reino do norte, onde teve mais reis e onde os reis foram os piores reis daquela geração, é um território bem maior, não é? Ali está Betel. Betel, naquela época, foi instituída a capital do reino do norte. E em Judá, a capital era Jerusalém. E o que acontecia em Jerusalém? Jerusalém tinha o templo de Salomão. Nós vimos isso na aula com Jeroboão. Jerusalém tinha o templo onde eram feitos os sacrifícios. Então, todos os rituais religiosos eram feitos em Jerusalém. E quem estava reinando em Israel era Jeroboão, o primeiro rei de Israel. Vocês lembram como é que foi a história dele? Como que ele sucedeu ao reino de Israel? Quem lembra?
Jeroboão, ele era um servo de Salomão. Não foi o filho dele, não. Ele era muito competente na área que ele estava fazendo. E o povo conhecia ele, conhecia muito bem ele. E chegou um profeta perto de Jeroboão e falou assim: Jeroboão, você vai reinar diante de 10 tribos de Israel. O que aquele profeta fez, além de profetizar? Ele pôs na cabeça de Jeroboão, ele alimentou na cabeça de Jeroboão a vaidade dele. Ah, então eu vou? Então deixa eu dar um jeitinho aqui. Ele não fez igual Davi, que foi ungido rei e esperou que Deus pusesse ele no trono. Ele foi dando os jeitinhos dele para chegar até o trono. E quando Salomão ficou sabendo que o profeta falou para Jeroboão, e Jeroboão já estava dando o jeitinho dele para chegar no trono, Salomão tentou matar Jeroboão, Jeroboão fugiu para o Egito e lá ele ficou exilado por um bom tempo. E quando Salomão morreu, Jeroboão voltou, dividiu o reino, porque alguns não aceitaram ele como rei, então o reino foi dividido. 10 tribos, Jeroboão realmente foi rei sobre elas, e as outras 2 tribos, a de Judá e Benjamim, e alguns de Efraim, foram ficar em Jerusalém. Roboão foi rei deles. Então foi a sucessão de Jeroboão. E Jeroboão, quando esse profeta chegou para Jeroboão e falou que ele ia ser rei, liderar essas 10 tribos, ele falou assim: e Deus vai abençoar você e sua geração se andar no caminho do Senhor. Mas Jeroboão andou no caminho do Senhor? Não. Engraçado, né? Presta atenção, se alguém chegar perto de você, a mesma palavra de Deus te fala alguma coisa, a gente tem que ater para o contexto geral, não é só para algumas partes, não. Jeroboão só prestou atenção no início do que o profeta falou: você vai reinar sobre as 10 tribos. Ele esqueceu do restante, que ele tinha que andar nos caminhos do Senhor. Então ele começou a reinar por conta própria, de acordo com os desejos do seu coração. Ah, eu sou o rei, é eu que mando, vou fazer do meu jeito. Que é isso, ficar escutando o profeta? Que é isso, buscar de Deus, o que é que eu tenho que fazer? E começou a reinar do jeito dele. E o que aconteceu? Deus tinha avisado: andai no meu caminho para que a sua geração fosse abençoada, e assim o povo também fosse abençoado. Vocês entenderam um contexto que muitas das vezes as coisas nas nossas vidas não caminham bem porque nós saímos do caminho do Senhor? Nós deixamos de seguir a palavra dele no contexto geral e seguimos apenas naquilo que o nosso coração deseja? Foi isso que Jeroboão fez e muitos dos reis aqui de Israel fizeram. Jeroboão teve convivência, teve problemas de convivência com Salomão. E não ficou naquele reino. Mas depois da morte, ele... vou dar meu jeitinho aqui. Mas que jeitinho. A gente está sempre querendo dar jeitinho nas coisas, né? Sem querer escutar o que o Senhor tem para nós. Então, depois de um reinado de 22 anos, Jeroboão morre, sucedendo-lhe seu filho Nadab, que nós vamos ver depois a história aqui de Nadab. É um privilégio quando Deus fala conosco através de seus profetas. Alguns já devem ter escutado alguns profetas do Senhor nos dias de hoje falar com eles. Deus falou com Jeroboão e abençoou o seu reinado e sua família, porém, ele escolheu outro caminho. Deus ainda o alertou, nem assim ele se converteu. Depois que o profeta chegou para Jeroboão e falou para ele a profecia, quando ele começou a caminhar errado, ele mandou outro profeta chegar para Jeroboão e falou assim: conserta seu caminho. Conserta, porque senão vai vir o juízo. Nem assim ele se converteu. Muito crente dentro da igreja que não é convertido. Muito crente ainda que não se converteu aos caminhos do Senhor. Nós escutamos a sua palavra, nós conhecemos a sua palavra, mas não deixamos o Espírito Santo converter o nosso coração à palavra de Deus. É triste quando Deus quer nos abençoar
e desprezamos a sua bênção, escolhendo desobedecer os seus critérios e a sua palavra. É muito triste. E isso que aconteceu com Jeroboão. E aí, então, ele veio a deixar de reinar Israel. E o seu filho Nadab começou a reinar no seu lugar. Nadab, que era filho de Jeroboão, continuou a idolatria do pai. Vocês lembram lá que eu falei que o templo de Salomão ficava em Jerusalém, Jerusalém capital do reino de Judá, certo? Por que Jeroboão instituiu a idolatria no reino do norte? Ele era tão ambicioso e tão orgulhoso que ele ficou com medo que o povo descesse até Jerusalém para fazer os sacrifícios ao Senhor e por ali eles ficassem. Por ali eles gostassem do jeito que o outro rei estava administrando aquele lugar e não quisesse mais ficar no reino do norte. Então ele construiu altares em Betel, 2 altares, para 2 poste-ídolos, para que os israelitas de lá fossem fazer os sacrifícios em Betel. Mas não era um Deus verdadeiro. Como os levitas tinham ficado em Jerusalém, Jeroboão instituiu até sacerdotes de outras tribos. E o que fala lá em Deuteronômio e Levítico? Que a linhagem sacerdotal tinha que vir da tribo de Levi. Os levitas ficaram em Jerusalém. Jeroboão levantou sacerdotes de outras tribos em Betel para que o povo não descesse a Jerusalém. E ali ele fez um bezerro de ouro para que aquele povo adorasse o bezerro de ouro. Para que os olhos do povo... Vocês lembram que nas aulas anteriores eu falei muito que os nossos olhos às vezes nos fazem pecar, a gente quer aquilo que a gente vê e não aquilo que Deus põe no nosso coração. Ele fez o bezerro de ouro para que as pessoas, eu estou vendo aquele Deus, então eu vou lá adorar aquele Deus. Ficava mais fácil adorar o que você vê do que o que você não vê. E aí o povo começou a adorar aquele bezerro de ouro no reino do norte. E Nadab continuou com a idolatria do pai. O profeta tinha chegado e falado com ele, olha, está errado isso. Não foi assim que Deus mandou a gente adorá-lo. Deus não tem uma forma física para você fazer um bezerro. Isso aí é idolatria, o que você está fazendo. Vocês lembram o título lá da lição de Jeroboão? Jeroboão que levou o povo a pecar. E Nadab continuou com a mesma coisa do pai. Com a mesma coisa que o pai dele fazia. Aí me veio na cabeça o seguinte: enquanto nós não entrarmos para dentro de que somos filhos de Deus, nós não vamos copiar o nosso Pai Celestial. Nós vamos continuar errando como os nossos pais terrestres erram. Vocês já perceberam? Tem até uma música que fala assim, que hoje nós ainda somos os mesmos e fazemos como os nossos pais. Uma música do mundo que fala sobre isso. E aí eu, como mãe, hoje percebo que faço como minha mãe e que meu pai fazia. Às vezes achando que está acertando, a gente faz. Então, quando nós nos pomos na posição de filhos de Deus e conhecemos e sabemos como Deus cuida dos seus filhos, nós vamos fazer o que Deus faz. Nós não vamos continuar fazendo o que a geração passada fazia. Só que Jeroboão levou o povo a pecar. Jeroboão não apresentou o Deus de amor e pai. E Nadab continuou no mesmo erro do pai dele, fazendo as mesmas coisas erradas, continuou levando o povo a pecar. Aí vamos ver aqui sobre Nadab. Nadab reinou apenas 2 anos. Ele foi o 2º rei de Israel. Durante o cerco de Gibeton, uma cidade do sul de Dan-Baasa conspirou contra ele e o assassinou. Após esse ter reinado por 2 anos, a morte de Nadab foi seguida pela de todas da sua casa.
Isso foi a profecia se cumprindo do profeta, quando o profeta chegou para Jeroboão e falou que toda a casa dele seria exterminada se ele não consertasse os caminhos dele. E deste modo que a grande família de Jeroboão foi extinta. Nadab não aprendeu nada com os erros do pai dele, Jeroboão. Não mudou sua história perante Deus, nem a da sua família, condenando todos à morte. Nós temos a oportunidade de mudar a nossa história. Nós temos a oportunidade de andarmos no caminho do Senhor, de estar aqui hoje, na escola bíblica, conhecendo a palavra dele e podendo andar na palavra dele, para mudar a nossa história, mudar a história da nossa família, tirando elas do reino das trevas, tirando a nossa família e a nós mesmos do caminho da morte. Porque o pecado leva à morte. Nadab levou o povo a pecar, como seu pai Jeroboão levou o povo a pecar, e o salário do pecado é a morte. Todos da sua família foram mortos. Ele não mudou a sua história, nem a história da sua família. E nós temos a oportunidade de estar mudando a nossa história, de não continuar nos mesmos erros. Logo após Nadab, veio o reinado de Baasa. Este reinou por 24 anos. Ele foi o terceiro rei de Israel, filho de Aias, da tribo de Isacar. Usurpou o trono por matar seu precededor Nadab. Olha só que história triste desses reis. Um matando o outro para estar dentro do trono. Histórias de ambição. A vida do outro não vale nada se eu puder estar no poder. É dessa forma que eles agiam. Abatendo depois toda a casa de Jeroboão, conforme se havia profetizado. Baasa, porém, prosseguiu com a adoração do bezerro. Ele continuou nos erros de Jeroboão e de Nadab. Por isso, também lhe prometeu o extermínio da sua própria casa. Fez da cidade de Tirsa a capital do seu reino. E aí foi enterrado após um reinado fértil em acontecimentos que durou 24 anos. Por causa da sua idolatria, sua família também foi exterminada, de acordo com o que diz o profeta Jeú. Seu filho Elá tornou-se o rei de Israel no 26º ano de Asa, rei de Judá. Vocês viram a história de Asa domingo passado, não foi? Então, Elá reinou no mesmo tempo que Asa estava reinando. Então, assim, apesar de Baasa ter reinado 24 anos sobre Israel, a história relatada biblicamente dele não é curta. Não teve nada que se falar dele, apenas que ele continuou a idolatria. E a família dele toda também foi exterminada por causa da idolatria. Ou seja, 24 anos foi um reino fértil, igual aqui está falando, que foi um reino fértil, de abundância, porque senão também ele não tinha ficado 24 anos. Mas foi um reino idólatra. Um reino que não foi instituído os caminhos do Senhor para aquele povo. Então também, Baasa levou o povo a pecar, saindo dos caminhos do Senhor. Depois veio seu filho Elá. Elá reinou por 2 anos. Ele foi o 4º rei de Israel, sucedendo ao seu pai Baasa. Ele ascendeu ao trono por volta de 886 a.C., após a morte de seu pai, e governou em Tirsa por 2 anos. Enquanto Elá se embriagava, Zinri, seu capitão, matou, assassinou ele e assumiu o seu reinado. E assim cumpriu-se a profecia de Jeú. Elá seria o último rei da segunda dinastia condenada de Israel. Por que da segunda dinastia? Aqui acabou a geração de Jeroboão. Aqui vai vir outro rei que não é da geração de Jeroboão. Vai ser uma terceira dinastia. Prestem atenção. Jeroboão não era filho de Salomão. Então vem uma segunda dinastia, né? Outra geração de outra tribo. E aqui
Zinri também é uma outra geração que não é descendente de Salomão e nem de Jeroboão. Ele era capitão lá de Elá, né? Não era da família dele. E veio, matou ele enquanto ele estava embriagado, né? Tudo conspiração, tudo um querendo o poder do outro. Olha só que coisa horrorosa que é estar no poder. É um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo estar no lugar do outro. Até hoje. Mas isso é coisa de quem anda no caminho do Senhor, de quem conhece a Deus. A gente sabe que toda autoridade é constituída por Deus. Então a gente não vai querer tirar um líder do lugar onde Deus o pôs. E se ele estiver errado, o que a Bíblia fala para a gente fazer? Orai pelas autoridades. Senhor, põe na cabeça dele que ele está errado para que ele conserte o seu caminho. Porque uma liderança que anda num caminho errado leva todo mundo a andar num caminho errado. E foi isso que aconteceu com essa história desses reis que nós estamos vendo. Então veio o governo de Zinri. Ele reinou 7 dias. Olha só, gente, o cara reinou só 7 dias. Não era nem para ele ter feito o que ele fez. Não era nem para ele estar onde ele estava. E aí o que aconteceu? O povo se rebelou, principalmente pelo jeito como Zinri entrou no poder. Aí tinha um outro capitão que se chamava Onri, e o povo ficou do lado de Onri, e foram lá tirar Zinri do poder. Não, como é que o cara pega e mata o rei e chega no poder do jeito que ele chegou e vai ficar do jeito que está? Não, nós vamos lá e vamos tirar ele do poder. Traidores podem tomar o poder. Ele era general de Elá. Ele era um braço direito de Elá. Ele era uma pessoa de confiança de Elá. E matou Elá por causa do poder. Traidores podem tomar o poder, mas dificilmente ganha a lealdade dos seus sujeitos. Claro, porque semelhante atrai semelhante. Ele ia atrair para ele quem ia traí-lo. Porque se ele fez aquilo, ele estava sujeito a ser traído também, não é verdade? Então, quando as pessoas de Israel ficaram sabendo da conspiração de Zinri, escolheram o comandante do exército Onri como rei. Eles já tinham instituído Onri como rei, o povo de Israel. O que Onri tinha que fazer? Ir lá e tomar o trono de Zinri. Eles cercaram a cidade onde Zinri estava, vendo que não tinha saída. Zinri foi para a fortaleza do palácio real, pôs fogo no palácio e ele morreu queimado. Literalmente a casa caiu, depois de um reinado que durou apenas 7 dias. Zinri é mais um de uma lista enorme de exemplos das más consequências da ambição egoísta. Devemos aprender essas lições e nos lembrar que Deus merece a glória e o louvor. O homem que peca contra Deus para se exaltar, destina-se à ruína. Ele quis tomar uma posição que Deus não tinha dado para ele. Ele destinou-se à ruína. Logo depois do reinado de Zinri, veio o reinado de Onri. Gente, na revista de vocês está aí que ele reinou por 2 anos, mas não foi só 2 anos o reinado dele não, tá? Ele reinou por 12 anos, esqueceram de pôr o número 1 aí na frente. Onri chegou ao trono não por sucessão, mas pela espada. Ele tinha sido chefe do exército de Israel sobre o rei Elá, quando Inri, chefe da metade dos carros, derrubou Elá, assumindo e exterminando a casa e os amigos de Baasa. Assim que isso foi comunicado ao exército israelita, naquela ocasião, acampando contra os filisteus em Gibeton, o Israel, evidentemente os cabeças da tribo no acampamento, fez Onri o seu rei. Retiraram-se imediatamente de Gibeon e tomaram de assalto a Tirsa, capital de Zinri. Atribuiu-se potência ao rei Onri. Em meados do seu reinado, Onri mudou sabiamente sua capital de Tírcia, que com tanta facilidade capturara. Comprou um monte que pertencia a Semer, bem apropriado para ser fortificado, e constituiu ali uma nova cidade, a Samaria.
está vendo a origem da Samaria? A origem dos samaritanos? Foi Onri que instituiu a Samaria. Samaria não existia. Ele comprou um monte de Semer, e viu que ali naquele monte seria um lugar bacana para ele fazer o castelo dele, que dali ele via tudo. Então ele constituiu ali uma cidade fortificada para ele reinar aqui, e sendo capaz de suportar os sítios, as guerras que viriam contra ele. Então Onri que instituiu a Samaria. E a Samaria passou a ser a capital do Reino do Norte. Está aí a origem dos samaritanos. Você lembra que eu falei com vocês hoje, quem viu lá no grupo, que eu ia falar da origem dos samaritanos para vocês. Por que os judeus não aceitavam os samaritanos? Porque os samaritanos, apesar de também serem judeus descendentes, né, de Abraão, eles vinham dessa dinastia de povos que se misturavam e que idolatravam outros deuses, apesar de serem judeus. Então a Samaria, ela surgiu com Onri, ele que instituiu a cidade da Samaria. Interessante, né? Antes de estudar isso, eu não sabia disso. Eu achei bem bacana essa posição. Porque a gente vê muito a história, né, dos samaritanos contra os judeus. Os judeus os samaritanos também são judeus. Só que eles vêm da tribo do norte, dessa tribo dividida, desses reis que foram maus, que levaram o povo a pecar, que levaram o povo a adorar outros deuses. E lá na Samaria começou a fazer os sacrifícios que era feito em Betel. Os samaritanos não desciam a Jerusalém, eles não eram aceitos em Jerusalém nem na época de Jesus. Eles continuavam fazendo os seus sacrifícios na Samaria, desde a época de Onri. Está vendo como que a história nos conta o porquê daquelas brigas deles? Por conta disso. Eles não aceitavam os samaritanos por causa das ideologias que vinham dos seus antepassados. E o mais interessante, eu estava comentando com a irmã Sandra esses tempos atrás, que os samaritanos hoje em dia, eles ainda existem, ainda tem essa marina, ele dos povos dos judeus, eles têm os mesmos costumes até hoje. Eles ainda fazem os sacrifícios, ainda vestidos com aquelas roupas de antigamente, daquela época. Você lembra que eu comentei com vocês um tempo atrás? Eles têm os mesmos costumes até hoje. E os judeus lá, que moram, né, em Israel, em Jerusalém, eles não têm esses costumes, não. Eles já pararam com esses costumes, porque o templo não existe mais. Os samaritanos hoje, eles fazem, eles têm o altar de pedra e fazem o sacrifício até hoje, lá na Samarina. Até hoje eles têm esse ritual. Até hoje eles praticam esse ritual de sacrifício. As inscrições também o chamam de fundador dela, fundador da Samarina, e foi também o local onde ele foi sepultado. Durante seu reinado, permaneceu em Betel como capital religiosa do país, continuando ali o culto do bezerro, introduzido por Jeroboão. Onri sofreu vários reverses, tais como de ter entregue algumas cidades da Síria e de ser obrigado a pagar tributo à Assíria, sendo ele o primeiro rei israelita a fazer isso. No campo religioso, Onri deu continuidade com a idolatria de Jeroboão. De fato, ele fazia o que era mal aos olhos de Deus e veio a fazer pior do que todos os que lhe precederam. Uns 200 anos depois, por meio de Miqueias, Josafá condenou Israel por seguir os estatutos de Onri. Está vendo de onde vem a briga dos samaritanos com os judeus? Até hoje. Eles tinham os estatutos de honra que eles seguiam. Eles não seguiam os estatutos de Deus, eles seguiam os estatutos de Onri. E até hoje eles seguem o estatuto de Onri. E Miqueias, lá no capítulo 6 do seu livro, versículo 16, ele fala sobre o juízo que virá sobre eles por causa de seguirem esse estatuto. Nada consta sobre os ancestrais de Onri. A gente não sabe de que tribo que ele era, nem quem eram os pais dele. Ele fundou a terceira dinastia de Israel. Seu filho Acabe e seus netos sucederam
Os 4 juntos, totalizando 46 anos de poder. Então, a dinastia de Onre, nós vimos lá que foram 80 e poucos anos, né? Que o reinado do reino dividido ficou. Então, a geração, né, os descendentes de Onre, eles reinaram a metade do reino dividido. Acabe, que é uma história que a gente já ouviu falar por causa de Jezebel, né, e a crueldade dele, foi filho de Onre. E os seus filhos sucederam a ele. Os efeitos disso tudo na vida nacional. Quem pode ler aí para nós, na revista? A desorganização política, o culto errado e a vida espiritual deturpada levaram muita injustiça social. Ver as profecias de Amós, a falta de comunhão com Deus e com Oséias e, eventualmente, ao exílio de todos os israelitas do Reino do Norte. Pode continuar. Cada um desses reis era a responsabilidade de Deus, independentemente de qual tenha sido a maneira pela qual chegou a reinar. Deus nunca deixou de ser o Rei Supremo de Israel. Por se desviarem de sua vontade revelada, mesmo depois de advertidos, foram julgados e a descendência deles eliminada. O tempo todo Deus mandava seus profetas para corrigir e orientar. Não condenou, sem antes explicar e dar oportunidade para arrependimento. E Ele é Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Êxodo 34, 6, 7. Nenhum desses reis quis voltar aos caminhos para o Senhor, mesmo Deus sendo misericordioso e tendo avisado. Então, todos eles caíram no julgamento de Deus e também sua família. História de Israel para hoje. Lê para mim, Marina. Você está com a revista? Se hoje temos uma composição de autoridade na sociedade, empresa, igreja e família, não podemos esquecer que a obediência à autoridade de Deus é imprescindível. Se formos desobedientes, faremos que outros o sejam e teremos que prestar contas a Deus por isso. Tá vendo? Todo mundo presta conta a Deus quando a gente sai do caminho dele. É preferível a gente receber as bênçãos do que prestar conta, não é? Então vamos ver se a gente consegue continuar no caminho do Senhor sem desviar, nos converter. Quando a gente está na autoescola, o instrutor fala assim: converte para a direita, converte para a esquerda. O caminho do Senhor é um só, né? É seguir os passos de Jesus Cristo. Então, se a gente está andando para a esquerda ou para a direita, vamos andar em frente, foco a Jesus, para que nós não desviamos dos caminhos dele. Converter no caminho certo. Pegar caminho errado não, senão a gente fica perdido, não fica? Depois a gente custa voltar para o caminho certo. Agora nós vamos ver a história de alguns profetas que profetizaram. Alguns profetas que profetizaram nesta época aí que esses reis estavam na sucessão do poder. Socorro, lê para mim aí o segundo parágrafo, os profetas no Reino do Norte. Podemos ver como Davi sempre acatava as mensagens dos profetas de Deus. Samuel lhe transmitiu a orientação do Senhor. Natã lhe avisou quanto à construção do templo. Quando Davi adulterou o Batseba, Natã foi mandado por Deus a fim de lhe mostrar a gravidade do pecado cometido. Quando Israel se dividiu em 2 reinos, Deus continuou a falar com ambos por meio de profetas. Naquela época, o povo pecava, Deus mandava os profetas para falar que eles estavam pecando e andando em maus caminhos. Hoje em dia, quem que toca na nossa consciência? Quem nos avisa que nós estamos em maus caminhos? O Espírito Santo de Deus. Então nós sabemos, não sabemos? Que nós temos Ele, nós somos morada dEle, Ele nos incomoda.
E quando nós persistimos em andar no mau caminho, no pecado, vem a consequência daquilo para a nossa vida. Então, o que temos que fazer é consertar os nossos maus caminhos. Às vezes não vai chegar profeta perto de você hoje e falar assim, olha, escuta, você está fazendo isso, isso e isso, Deus mandou te falar isso, isso e isso. Precisa de um profeta vir falar? Não, o Espírito Santo que habita em nós já nos avisa isso, já nos fala que nós estamos no mau caminho. E como nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que consertar de acordo com a palavra dele. Mas aí, lá não tinha o Espírito Santo, porque ele veio em Pentecoste, não foi? Então tinha os profetas, Iás de Ziló. Foi um ilustre profeta da cidade de Ziló, onde esteve a casa do Senhor desde os tempos dos juízes, e onde Samuel fora educado. Temos relatos, 2 de suas profecias. A primeira foi destinada a Jeroboão, foi ele que avisou a ele que ele tinha que entrar por caminho, que ele ia reinar sobre 10 tribos e que Deus ia abençoar a família dele. Então, ele foi lá e depois e avisou também que ele tinha saído dos caminhos do Senhor e que ele precisava voltar para os caminhos do Senhor. Diante de Jeroboão, Aías tirou sua capa nova e partiu em 12 pedaços. Geralmente os profetas naquela época, eles não chegavam só e falavam, eles ilustravam para ver se a pessoa entendia bem o que estava falando. Pegou a capa nova dele, rasgou em 12 pedaços e deu 10 para Jeroboão, falando, porque capa, na Bíblia, ela representa autoridade. Então, estou te dando autoridade sobre 10 tribos, Deus vai te dar autoridade sobre 10 tribos. Em seguida, disse a Jeroboão para tomar esses 10 pedaços, que simbolizava que Deus assim rasgaria o reino de Salomão, né? Como rasgou a capa, ele daria essas 10 tribos. Um dia o filho de Jeroboão adoeceu gravemente, e ele enviou sua mulher disfarçada para que não fosse reconhecida pelo povo, até Aias, que já se encontrava velho e quase cego, e lhe pedisse que declarasse o que havia de suceder ao menino. E esta então foi a sua segunda profecia. O Senhor já havia prevenido a Aias que a rainha estava a caminho e o instruiu sobre o que ele deveria dizer. Quando ela chegasse, Aias repreendeu-a pelo seu disfarce e a informou que tinha duras notícias para ela. Primeiro, por causa das más ações de Jeroboão e afastando-se de Deus, e introduzindo a idolatria entre o povo, o Senhor traria o mal sobre sua casa, exterminaria Jeroboão, todo homem em Israel lançaria fora dos seus remanescentes até que tudo se acabasse, e eles seriam comidos por cães e abutres. Olha que morte horrível. Seu filho morreria quando ela entrasse de volta à cidade, só ele seria sepultado dignamente, porque só nele se achou alguma coisa boa, porque com o Senhor em Israel, o único da casa de Jeroboão que tinha o coração bom, Deus também exterminou por causa do pecado de Jeroboão. O Senhor levantaria para si um rei sobre Israel que destruiria a casa de Jeroboão. E por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e fez pecar a Israel, o Senhor havia de ferir a Israel e entregaria cativo aos seus inimigos, que é a história que nós vamos ver nos próximos livros. Eles foram levados cativos pelo rei da Síria, por causa do pecado de um rei que foi de descendência a descendência. Isso tudo se cumpriu. Aias contribuiu com sua profecia para relatar os atos de Salomão junto com a história de Natã, o profeta, e as visões de Ido, o vidente. Então, Deus tinha alertado a Jeroboão, e Jeroboão continuou no seu mau caminho. Depois veio o homem de Deus. O nome dele não é relatado na Bíblia. O homem de Deus era um servo anônimo e destemido. A história dele está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 a 33. Ele foi até um dos reis de Israel, Jeroboão, foram 2 profetas até Jeroboão, que por isso ensinou, mentiras ao povo, e lá ele deu outra mensagem de Deus. A tarefa dele era profetizar contra a adoração ao ídolo,
que Jeroboão tinha instituído. Duas características interessantes são notadas no homem de Deus. Seu nome não foi revelado, que nos mostra que ao fazermos algo ao Senhor, nos orienta que não é necessário esperarmos sermos reconhecidos humanamente. Aplausos, elogios, isso não é necessário. O importante é que o Senhor cresça e que nós diminuamos, e que Ele venha nos usar. Ele era um servo disposto a obedecer a ordem do Senhor ao ponto de não temer as ameaças do rei Jeroboão. Ou seja, além de ser servo de Deus, ele era alguém destemido. Porque você já imaginou você pegar perto de uma pessoa com autoridade e exortar ela que ela está no mau caminho? Se ele matou para estar no poder, ele podia matar por coisa muito menor. Então ele foi destemido, pois sabia que o Senhor o havia enviado. Ele estava à frente de tudo. Quantos cristãos hoje não são perseguidos por causa da palavra de Deus? De levar o evangelho, a boa nova, de falar que o outro está no caminho errado, que ele precisa se converter a Jesus Cristo, para que ele seja salvo. Nós vemos muitos irmãos sendo perseguidos e mortos por causa da palavra de Deus e por obedecer a palavra de Deus. Nós somos um país que nos deixa livre para pregar o evangelho, para levar as boas novas, para falar sobre a palavra de Deus. E nós não estamos fazendo o que Deus nos ordena, que é ide e levai o evangelho a todas as criaturas. Esse ano já está acabando. E aí, quantas pessoas você já apresentou o evangelho? Quantas que você já falou da palavra de Deus? Quantas que você já salvou, que levou à salvação? O homem de Deus foi até Jeroboão para falar do pecado dele, para que ele fosse salvo do juízo de Deus. E ele foi, mesmo temendo pela própria vida. A disposição de orar por aqueles que nos perseguem, em 1 Reis 13, é relatado. Porque quando Deus viu no coração de Jeroboão que ele ia ferir aquele homem que Deus tinha mandado até ele, não sei se vocês conhecem essa história, a mão de Jeroboão secou. Ele ficou com a mão ressequida. Aí ele viu que era porque o coração dele estava atentando contra aquele profeta. E o que Deus fez? E o que ele fez, que Jeroboão fez? Pediu ao profeta para que orasse para ele, para que ele voltasse, que a mão dele voltasse ao normal. Olha só, orar por aqueles que te perseguem, orar pelos seus inimigos. Ele orou por Jeroboão e no mesmo instante a mão de Jeroboão voltou ao normal. Ele orou por aquele que estava a fim de prendê-lo, porque ele ouviu ao Senhor. Obedecer a Deus e renunciar às propostas contrárias à sua vontade. Depois que ele orou e que a mão de Jeroboão voltou ao normal, Jeroboão ainda persuadiu esse homem a ficar na casa dele e comer com ele. Mas Deus tinha instruído ele a não comer e nem beber de água e voltar por outro caminho, porque Jeroboão ia persegui-lo. E ainda ia atrás, mesmo depois de ver o que Deus tinha feito, Jeroboão ia ainda atrás dele. E o que o profeta fez? Aceitou os manjares? Não. Deus tinha avisado, não come nem beba, e volta por outro caminho. O homem de Deus agradeceu a Jeroboão, foi embora por outro caminho. Ele obedeceu a palavra de Deus, porque ele conhecia quem era Deus, ele era temente a Deus. Agora nós vamos ver um outro profeta, Jeú, filho de Anani. Seu pai Anani também era um profeta. O Senhor usou o jovem Jeú para levar uma mensagem dura a Baasa, que havia derrotado Nadab, filho e sucessor de Jeroboão, em batalha e assumido o trono. A mensagem levada por Jeú declarou que Baasa havia sido exaltado do pó pelo Senhor e feito chefe sobre o seu povo Israel. Nesta posição, ele havia feito o povo pecar, provocando o Senhor a ira com os seus pecados. Em consequência, a casa e os descendentes de Baasa seriam exterminados, como foram os de Jeroboão, de tal forma que quem morrer a Baasa na cidade, comeloão os cães,
e lhe morrerá no campo, como Eloão as aves do céu. Morreu igualzinho Jeroboão e a esposa dele. A profecia se cumpriu, pois a morte de Baasa, seu filho, ele reinou 2 anos, mas foi assassinado por seu servo chamado Zinri. Então Jeú também falou para Baasa, né, conserta os seus caminhos, volta para o Senhor, porque senão verá o juízo sobre você e sua casa. E veio igualzinho veio a Jeroboão. Gente, eles viram acontecendo com os que veio antes deles e continuaram no mau caminho. Nós estamos vendo a história de Israel e o que nós estamos vendo é mais o que é de ruim que aconteceu, que as pessoas fizeram de ruim, do que o que elas fizeram de bom. É Deus nos orientando, olha, se você fizer assim vai dar errado. E aí, você vai levantar e converter, consertar o seu caminho, ou você vai continuar assim? O juízo está vindo. A minha misericórdia chega até certo ponto, porque eu estou te avisando, conserta o seu caminho. E o que esses reis faziam? Continuavam na idolatria, continuavam nos maus caminhos, continuavam pecando contra Deus e fazendo o povo pecar. A maioria aqui é pai, é mãe. Nós somos líderes, autoridades sobre nossas casas. Se nós erramos, nossos filhos vão errar. Olha a maldição que nós estamos trazendo para a nossa casa e para a nossa descendência. Foi assim que aconteceu na descendência desses reis. E Deus avisou. E Deus está nos avisando hoje. Conserta os seus caminhos, para que o juízo não venha sobre sua vida. Depois de Jeú, nós vamos ver aqui a história do profeta Elias. Mas nós vamos ver mais ela detalhada no próximo estudo com a história de Acabe. O profeta Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado também no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A história de Elias possui um papel muito ativo na narrativa bíblica. O profeta viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acácias, no Reino do Norte. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbita, que morava na terra de Gileade, ao leste do Rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. O ministério desse profeta está registrado nos livros de 1º e 2º Reis. Seu ministério começa sem muita introdução e termina com a descrição de sua ascensão ao céu. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o Reino do Norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a sua separação do reino após a morte de Salomão. Num contexto turbulento e idólatra, de paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que lhe eram o povo do Senhor. O ministério de Elias pode ser organizado em 6 importantes episódios. Primeiro, o aviso acerca da seca iminente e do seu isolamento. A luta do Monte Carmelo, onde enfrentou os profetas de Baal. A fuga para Horebe, o episódio envolvendo Nabode, a profecia acerca de Acácias e sua translação ao céu. E aí eu não vou entrar muito aqui no contexto do profeta Elias, só que ele também foi um profeta no Reino do Norte e que avisou, olha só, Deus é muito misericordioso, avisou que eles continuavam andando nos caminhos errados. Vocês vão ver isso na próxima aula. Vocês vão ver melhor a história de Elias com Acabe. E aí, o último profeta que nós vamos ver hoje é Jonas. Jonas, a história mais conhecida dele é... Engolido pela baleia. Engolido pela baleia. A gente conhece essa historinha desde a época que nós éramos pequenininhos, né? Jonas, o profeta que foi engolido pela baleia. E por que ele foi engolido pela baleia? Quem lembra? Ele se rebelou contra Deus. Deus pediu para ele fazer uma situação e ele foi contra. Foi contra. Olha só, não acontece só com o rei, não. Acontece com o profeta também. Tá vendo? Acontece até com o profeta. Só que ele tinha uma missão.
Deus deixou ele ser engolido pela baleia e falou assim, agora vou fazer a baleia te cuspir e você vai lá e faz o que eu te mandei. Ele tinha uma missão. Todos nós temos uma missão, como eu já disse. Ide e levai o Evangelho. É claro que nós não vamos ser jogados ao mar e ser engolidos pela baleia. Mas olha as adversidades que vêm nas nossas vidas. Podemos dizer que quando nós somos chamados para uma missão e não cumprimos essa missão, baleias vão vir nos engolir. E aí, quando nós sairmos da boca da baleia, vão lá e vão cumprir a missão, que é ir de levar o Evangelho a toda criatura, fazer com que outros sejam salvos. Essa que é a nossa missão. Levar o Evangelho para que outros sejam salvos. Isso que é expressar o amor de Deus. É ver no outro que ele é o seu irmão e que ele precisa ser salvo, de ir para o mesmo lugar que você vai quando o nosso Senhor voltar. Quando chegar a hora de estarmos aonde Deus prometeu que estaríamos, na vida eterna, desfrutando o que Ele tem para nós. Então a história de Jonas na Bíblia, ela não para somente na barriga da baleia. Isso aí é contra os Nínives. Aqui nós não estamos falando, né, do rei de Nínive, que não era nem da tribo de Judá, que não era nem israelita. Deus mandou Jonas também avisar um dos reis do norte sobre o que eles estavam fazendo. Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado do reino de Israel de Jeroboão II, nos meados do século 8. Jonas era filho de Amitai, que veio de Gad-Efer, uma aldeia de Zebulon situada nas vizinhanças de Nazaré. Ele também é um herói do livro que traz o seu nome, o quinto dos 12 profetas menores. O nome de Jonas significa pomba. O profeta Jonas profetizou a restauração dos fronteiristas de Israel, o que foi alcançado por Jeroboão II por volta de 782 a 753 a.C., conforme o texto encontrado em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Considerando que Jonas profetizou acerca do reinado de Jeroboão II, é muito provável que Jonas tenha conhecido Eliseu, que faleceu por volta de 797. Existe ainda a possibilidade de o profeta Jonas ter sido um dos filhos de profetas instruídos por Eliseu. Olha que bacana a história dele. A história dele não se atém somente em Nínive, né, dele ter levado a palavra lá. Ele profetizou sobre o rei Jeroboão II, para que ele também voltasse os caminhos dele para o Senhor. Eu não sabia disso, que eu lembro é só a história da baleia. Vamos ver a história de Israel para hoje. Lê para nós, Daniel, por favor. Deus controlava e guiava a história de Israel. Ele dirige todas as coisas ainda hoje. Se alguém é por ele elevado a uma posição de autoridade e liderança, tem que atuar conforme Deus quer, seja na política, seja na vida profissional, na família, na escola ou na igreja. Hoje, como então a palavra de Deus, aplicada pelo Espírito de Deus, é o que estabelece as normas para qualquer liderança. E hoje também, quando o líder é fiel ou quando não é fiel a Deus, a influência atinge a sociedade toda. Tenha cuidado. Tá vendo? Concluiu aí para nós, né? Apesar de ter a conclusão aqui, quer entrar? Para concluir a nossa lição. Nessa lição estudamos a vida de 7 dos 19 reis de Israel. Todos os 19 deram um mau testemunho. Todos levaram o povo para longe de Deus. Somente 7 morreram por causas naturais. 1 foi ferido por Deus, 2 morreram na guerra, 1 suicidou-se, 1 caiu do altar superior da casa e morreu, e 6 foram assassinados. E 1 foi levado cativo para um destino desconhecido. Tudo isso aconteceu apesar da fidelidade dos grandes profetas do Senhor, alguns dos quais acabamos de estudar. Pessoas são salvas quando nós fazemos a nossa obra. Primeiro nós oramos, ouvimos o que Deus quer de nós. E aí nós agimos a favor
do outro, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Pai amado e Deus querido, estamos aqui na sua presença e te agradecemos pelo dia de hoje. Exaltamos o seu nome, a sua sabedoria e o seu poder. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia sobre nós. Obrigado pelo seu Espírito Santo sobre nossas vidas, nos orientando e nos trazendo pelo caminho certo do Senhor Jesus. Que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, convertendo os nossos caminhos à sua palavra, para que não só as nossas vidas, mas a nossa casa e todos aqueles ao nosso redor sejam abençoados pelas suas mãos. Obrigado por se fazer presente no meio de nós, pela sua graça e misericórdia, e que assim possamos andar nos seus caminhos, exaltando o seu nome e levando a sua salvação àqueles que ainda estão perdidos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.